3. Bom, essas aqui são minhas informações pessoais, sou atualmente gerente de projetos, e aqui são alguns assuntos que eu vou trabalhar hoje. Primeiro, meu histórico com motivação, vou fazer uma análise da gestão atual, trazer minhas propostas e os resultados que eu espero, e por fim, fazer algumas considerações. Bom, primeiro, meu histórico com motivação, minha jornada escolar começa no Santa Doroteia, minha jornada acadêmica, é um colégio que eu tenho muito carinho, e lá eu sempre fui muito dedicado, sempre fui atrás de atividades extracurriculares. Então, participar de eventos, grupos de debate, grupos sociais, e também uma empreitada minha que eu tentei fazer dentro da escola, que eu tive um insucesso, não tive a felicidade de conseguir, foi montar um grêmio estudantil para tentar concorrer com a minha chapa. E assim, esse adolescente aqui que vocês estão vendo, a chapa dele foi que me derrotou, que me causou muita frustração na época, que curiosamente foi nosso DP agora. Continuando na minha trajetória, em 2021, eu ingressei no FMG ainda no período remoto, então me causou assim também grande frustração e desmotivação ali, porque estava online, mas o que trouxe a motivação de volta para mim foi ter conhecido o CJ, que eu me identifiquei de cara com a empresa, com o jeito de trabalho, com as pessoas que estavam lá, então já tentei o processo do trainee e fui efetivado. Em 2022, eu tive um aprendizado assim exponencial, tanto como consultor como GP. Como consultor, eu tive 3 projetos, como GP, eu tive 5, e eu pude aprender muito sobre todas as soluções que a UCJ tem para oferecer nesse ramo de consultoria. Pude aprender a pensar estrategicamente, a pensar em equipes, gerenciar uma equipe, como trabalhar com pessoas, e conheci pessoas fenomenais. E toda essa minha vivência dentro de projetos foi o responsável por essa minha motivação de querer diretoria. Todas as lideranças também, como esses 2 caras que vocês estão vendo ali, eles foram esses responsáveis assim, por motivar em mim, e não só os 2, todos os gerentes, todas as pessoas das células. E eu acredito também que a diretoria de projetos é um cargo que tem um potencial muito grande de desenvolvimento por causa do escopo do cargo. Você trabalha com negociação, com estratégia, com planejamento, então é um cargo que eu almejo para 2023. E curiosamente, né, coisas da vida, ali em 2018, o cara que estava sendo motivo da minha frustração por não conseguir pegar ali o Grêmio Estudantil, futuramente ele foi um grande mentor para mim dentro do UCJ, que é o Diogo. Bom, continuando agora fazendo uma análise realmente da gestão atual, vamos começar pelo indicador de referência de mercado, que é um indicador que baliza a nossa visão de ser referência no mercado de consultoria em gestão. Ele é mensurado pelo faturamento executado para PJ com NPS promotor. A gente pode ver que ao longo do ano ele não bateu nos últimos 3 trimestres. Por que isso aconteceu? Tem 2 motivos. Tem um motivo relacionado a vendas, a gente teve um baixo volume de vendas, então a gente não conseguiu acumular esse faturamento para estar batendo esse indicador, mas mais importante que isso tem a ver com NPS também. Projetos executados para PJ que não conseguiram atingir esse NPS promotor, com destaque a 22,4, que esse indicador não bateu por apenas 3 mil de faturamento. Se a gente tivesse mais uma coleta promotora, a gente teria batido esse indicador. Então, pontos de atenção aí, vendas e também a qualidade ali, a satisfação dos clientes com nossos projetos. Bom, continuando sobre vendas também, temos indicadores de fidelização e de faturamento. O fidelização, ele mensura chegadas por indicação de clientes ou por retenção nos últimos 12 meses. A gente pode ver que nenhum dos trimestres do ano isso bateu. Isso mostra realmente que teve uma falta de priorização das equipes em estar trabalhando em cima disso, em estar gerando esse valor de retenção dos clientes, e realmente uma falta de priorizar esse tipo de coisa dentro do CJ no último ano ficou muito abaixo, a gente não bateu nenhum trimestre. Em relação ao faturamento, a gente só conseguiu alcançar esse resultado em 22,2. Em 22,1 a gente não conseguiu atingir essa meta muito por causa do desfalques da equipe de negociação. A gente tinha só 2 pessoas, então em março a gente tinha vendido apenas 30k, em 22,3,4 ali na segunda metade do ano, teve a ver um pouco com a desmotivação da empresa como um todo, pós-Maceió ali, uma falta de perspectiva, e também uma sazonalidade que acontece no final do ano de ter menos venda mesmo. Nós também tivemos um problema com o RD Station, que é a automação que leva os leads para o Pipefy. Então nós tivemos muito atraso de atendimento em alguns leads, isso tudo prejudicou as nossas vendas, nosso faturamento. Finalizando essa parte de vendas, nós temos aqui uma análise das chegadas como um todo. A gente pode ver que 50% de todas as nossas chegadas vêm da internet, assim como metade dos nossos projetos também referentes à internet. Sendo a outra parte, venda por indicação de membros, fidelização, vendas por chegada paga ou até mesmo indicação do MEG. Então a gente vê claramente que existe uma forte dependência nossa apenas com os leads do site. Bom, agora sobre execução, nós temos o indicador-chave, que é o IC. Ele realmente vai mensurar ali a quantidade de horas disponíveis dos consultores, se ela está alocada ou não em algum projeto. A gente só conseguiu bater isso em 22,3. Por que a gente não bateu no começo do ano? Foi muito por causa daquilo que eu já falei, comentei, que existia uma forte falta de projetos ali acontecendo. A gente tinha só 30k vendido em março, e ainda teve a minha leva de trainees entrando, então tinha muita gente e pouco projeto para executar. Em 22,4 a gente voltou a não bater isso,
porque a gente teve 2 trainees acontecendo ali, um fora de época ainda, então muita gente chegando, ainda mais numa época do ano que a sazonalidade de venda é mais baixa. Então isso também aconteceu da gente não conseguir ter todos os membros alocados em projetos, nossa meta de 95%. Bom, referente ao conhecimento agregado, que é realmente aquele de validação do estudo no começo do projeto. A gente pode ver que a gente consistentemente chegou a bater ele durante o ano de 2022, isso mostrou um comprometimento das equipes. Mas se a gente analisa esse indicador mais a fundo, a gente vê de fato que ele não está agregando conhecimento para os projetos, porque muitas vezes esse indicador só era batido por bater, com um estudo que ele era meia boca, era só uma videoaula ali, uma coisa que não fazia diferença realmente na execução do projeto, não estava agregando. É só um indicador assim para gringo ver, por assim dizer. Em relação a orientados à meta e implementação, que são 2 processos importantíssimos dentro da UCJ, com esses resultados a gente consegue enxergar que foram 2 coisas que foram um pouco deixadas de lado no ano de 2022, principalmente em relação a orientados à meta, que foi uma coisa que não foi priorizada pelas equipes ali, que realmente ele contabiliza se o projeto foi metrificado até o fim da imersão. A gente pode ver que ao longo do ano em todos não foi batido, falta de priorização das equipes mesmo, e a implementação, a única vez historicamente nesse PE que a gente conseguiu bater esse indicador foi em 22.4, então uma coisa positiva, a gente já vê uma virada de chave ali das equipes em levar mais a sério a implementação e começar a implementar isso desde o começo do projeto, mas ainda é preocupante que o 22 como um todo a gente teve dificuldade em implementar nossos projetos. Em relação à pós-execução, exatamente projetos transformadores, que ele tem a meta acumulada semestralmente, a gente não alcançou o resultado em nenhum dos semestres, apesar de que foi o resultado histórico da UCJ, nós tivemos 7 transformadores em 2022, que é resultado histórico da empresa. A gente pode, então, entender que se a gente tivesse batido ainda a nossa metrificação melhor, a nossa implementação, esse resultado poderia ter sido exponencializado e a gente batido essas metas. Então, mostra o comprometimento que as equipes e a competência das equipes nesse último ano de ter feito esse resultado histórico de 7, mas a gente não conseguiu atingir nossas metas. Bom, agora falando um pouco também sobre pós-execução, para finalizar, sobre NPS pós-1 e pós-2, a gente consegue ver que a gente também não conseguiu bater ao longo de 22, ali no pós-2 batemos só em 22.4, e mostrando um pouco os resultados, um adendo que eu tenho a fazer, é que eu considero que a meta desse pós-1 ela é alta demais, ela é de 85%, sendo que na metodologia do NPS 75 já indica a zona de excelência, então se a gente tivesse uma meta um pouco mais baixa, nós teríamos batido em 22.1 e 0.3, mas mesmo assim a gente vê que está um resultado um pouco abaixo, 22.4 caiu muito, e uma coisa que a gente vê justamente entre o pós-1 e pós-2 cai demais esse indicador, justamente que a gente tem essa dificuldade de fazer o CJ ser percebido a longo prazo na empresa da pessoa, e a gente não bater também o pós-1 mostra o desalinhamento ali da equipe entender as necessidades do cliente e abusar ali da coleta em execução para a gente traçar planos de ação para melhorar esse NPS. Bom, agora priorização de gaps, principalmente pensando em melhoria de vendas e melhoria da qualidade dos executáveis. Por que isso? Vendendo mais, a gente consegue ter mais projetos sendo executados, mais pessoas alocadas, e por assim vai. Se a gente aumenta as vendas e mantém a qualidade, aumenta a qualidade, a gente consegue melhorar os nossos indicadores de satisfação e, como consequência, a gente retém mais projetos e vende mais. E aí faz a roda girar. Assim a gente cumpre a nossa visão e a nossa missão. A gente está capacitando os membros e está sendo referência no mercado. Então, a nossa priorização vai ser em relação a vendas, execução e média, que isso tudo em conjunto vai contribuir para a gente melhorar esses indicadores que eu comentei. Primeiro foco de atuação em relação a vendas, o plano de ação. Minha primeira proposta em relação ao account planning, que já é um plano de ação junto da Hackeando Processo, uma consultoria que a gente é parceiro, que já começou a ser executado, que eu me comprometo como possível diretor de implementar isso, processualizar durante todo o ano, que é a criação de um fluxo de trabalho para retenção. É justamente a gente estar ali periodicamente avaliando todos os clientes atuais, colocando eles em tiers, avaliando quais têm a maior condição de virar retenção, avaliando também um workshop para os membros, para eles aprenderem como fazer essa fidelização, quais gatilhos utilizar, então um playbook, e a gente identificar como a gente pode fazer esse cross-sell e upsell para esses clientes, então agir ativamente para a retenção por meio do account planning. Em adição a isso, tenho também a proposta de criar um sistema de indicação de clientes, que é a criação de um sistema que bonifique aqueles clientes que indiquem para a gente e essa indicação se torne uma venda, seja essa bonificação sendo um desconto, uma parcela que ele ainda tem que pagar, ou numa parcela futura. Mas na minha proposta, eu já indicaria que o primeiro passo, antes de ter esse sistema validado em conjunto com o financeiro, é já inserir essa boa prática nos projetos, de sempre que tiver acabando um projeto, que você já percebeu por meio do account planning, que é um cliente promotor da marca, você já naquela reunião final, gerar esse incentivo nele. Ô, cliente, indica para a gente
um lead, um conhecido seu, um parente, um amigo que faria negócio com nós, já a inserção disso já traria resultados para a gente. Então, é um aumento do número de chegadas alternativas, a gente perder essa dependência nossa com o site, leads mais conformes e quentes, porque estão vindo de indicação, de retenção, o aumento, como eu falei, desse nosso indicador de retenção e fidelização, o aumento do nosso faturamento, como consequência, os projetos disponíveis para alocação crescem e o nosso IC melhora a sua performance. No foco de atuação do MEG, teve uma virada de chave muito grande em 2022, que a gente passou a ter muitos projetos colaborativos, coisa que a UCJ nunca foi muito competente em fazer isso. E foi realmente uma priorização ali dos DPs em... Show, Gabs. Desculpa te interromper. Já deu os 10 minutos. Parabéns pela apresentação. Você pode só passar os slides para frente, assim, uns 10 segundinhos cada um, só para a gente dar uma olhada, ver o que está faltando. Volte a essa execução. Show. Frente as interfaces. Boa. Boa, parabéns, Gabo, mais uma vez. Vamos lá, então, para as perguntas, enfim, naquela ordem que eu comentei com você mais cedo, com vocês mais cedo, primeiro perguntas do conselho e depois perguntas da diretoria executiva também, conselho administrativo e diretoria executiva. Show. Tá pronto? Estou pronto. Manda Tá, bala. beleza. Então, Sabatina para a diretoria de projetos, perguntas do conselho administrativo. A primeira pergunta do conselho administrativo. Deixa eu só pegar outro cronômetro aqui, para ficar melhor ainda. Coloca. Segundo. Aí, pode ir lá? Pode ir lá. 30 segundos. Responda, por favor. Ok, em relação a esse indicador, quais foram os fatores determinantes para que tal indicador atingisse esses resultados apresentados? Bom, eu acredito que ali no final de 2022, que nem eu comentei na minha própria análise da gestão, foi a falta de priorização desse processo. Tivemos também muitos projetos chegando em relação que eram planos de negócio ou EVS, que esses projetos não tem como o projeto ser orientado à meta ali, porque muitas vezes nem tem uma metrificação muito clara para ser feita, mas eu acredito que em 21.4 e 21.2, esse resultado é diferente ainda de 21.1 e 21.2, porque esse indicador ele foi contabilizado de 3 formas diferentes durante todo o PE. Por isso que o resultado do 21.1 e 21.2 ele foi zerado, porque ele é contabilizado errado. Ele só foi ser contabilizado de forma correta, realmente a metrificação completa até o final da imersão, no começo de 2022. Por isso a gente tem essa disparidade de resultados e a gente realmente conseguiu de fato ver se a gente estava cumprindo esse orientados à meta a partir de 22 apenas. As ações tomadas ao longo do PE assim, para melhorar esses resultados, eu acho que vai muito dessa questão de boas práticas ali dos GPs dentro da equipe, de priorizar essa etapa, então considerar ali, construir junto do cliente, mostrar para o cliente, gerar valor nesse processo de realmente fazer uma metrificação dentro do projeto, e eu acredito que sim, podem ser implementadas ações para otimizar esse desempenho, que até uma coisa estava na minha proposta, que não deu tempo de eu falar por conta do tempo acabou, né? Mas já, então, adicionando isso, para melhorar esse indicador, uma das coisas da minha proposta é adicionar sempre uma entrega parcial, um momento de relembrar ali o cliente dessa coisa da metrificação, porque é uma coisa que eu vejo que fica só no começo do projeto, ali no kickoff, depois na finalização. Sempre entregas parciais, relembrar para o cliente o que já foi feito, resultados que a gente gerou, próximos passos e qual é a metrificação. Para sempre estar validando com o cliente, ele sempre está vendo, e se ele quiser, se ele achar necessário, revisar essa orientação. Então, eu acho que é uma coisa que pode também melhorar essa percepção dessa nossa metrificação e também incentivar mais as equipes a trabalharem isso, dar mais importância a esse processo desde ali na imersão. Então, tá percebendo. Ok. Certinho. Valeu. Próxima pergunta, então.
Responda. Ok, então a influência da célula de projetos no não batimento da meta desse indicador no último PE, a gente pode ver ali, então esse PE que era de uma forma diferente do que é feita hoje, que hoje é em focos estratégicos, que é um pouco diferente dessa forma que era feita anteriormente no PE mais antigo, em referente a projetos, assim, a influência de projetos para o não batimento desse indicador, tem muito a ver que esse período de 19 e 20, ele teve muito por conta da pandemia, então a gente teve uma dificuldade extremamente grande de conseguir vender, que a gente assim sempre batia como o CJ historicamente, o alto impacto, a gente batia recordes de faturamento ano após ano, e em 19 e 20 ali a gente teve, principalmente em 20, a gente teve uma redução disso, a gente voltou para trás num processo que a gente era muito bom em estar sempre aumentando o nosso ticket médio, aumentando o nosso valor da hora. Se eu não me engano, no começo de 21, assim, o valor da nossa hora era até 12 a hora, comparado com o 22, que é o nosso objetivo para 2022, é muito diferente. O resultado as entidades de estratégia de projetos geraram para a empresa durante esse triênio. Eu acho que o principal que foi valorizado durante esse período, eles valorizavam muito assim, implementação, então mesmo estando online, conseguir validar essa coisa da implementação dentro das empresas, como fazer essa implementação mesmo online, então era um resultado que eles buscavam ali. E o que mudou em relação às iniciativas estratégicas entre 18 e 20 e o pé atual? Tá, o que mudou principalmente é que deixou de ser essa iniciativa estratégica de cada célula e viraram focos estratégicos que misturam duas células juntas. Então, por exemplo, a nossa vivência de mercado junta projetos e RH, que ali realmente os indicadores, eles são batalhas das duas células atuando em conjunto para conseguir fazer a estratégia se manter, em oposição ao PE antigo, que era muito setorizado na empresa, então ficava um pouco difícil de ter essa conexão e ter esse trabalho em conjunto para bater os indicadores. Era muita coisa individual de cada célula ali da empresa, você acabava que não tinha essa relação. Mas considerando o nosso PE atual, que eu considero que ele é melhor dessa forma, ele é mais bem feito desse jeito, porque ele entrega melhor todas as células da empresa, como por exemplo, como eu falei. Show. Obrigado, Gabriel. Então, vamos para a última pergunta, a terceira pergunta do Conselho Administrativo. Vamos lá. Responda, por favor. Ok, em relação à elaboração de novas soluções nos últimos semestres, bom, principalmente isso foi feito de forma reativa. Então, o que acontecia? Chegava um lead para a gente com uma demanda, às vezes fora do nosso escopo mais tradicional de atuação, como, por exemplo, aconteceu do valuation e também de uma auditoria fiscal, assim, que foi o projeto mercantil e o projeto construções, se eu não me engano, que aconteceu em 2022. Então, foi de uma forma muito passiva. A gente não estava elaborando, de fato, novas soluções. Veio um cliente com uma demanda um pouco diferente e a gente conseguiu adaptar ali, desdobrar um novo project para enquadrar essa solução ali. Foi dessa forma que a gente conseguiu essa elaboração de novas soluções. Na minha opinião, a principal função do diretor de projetos para isso, que eu acredito que atualmente a cartilha de soluções da UCJ é muito completa. Ela embarca muitos aspectos da consultoria, os essenciais principalmente. Mas eu acredito que o diretor de projetos de qualidade ele tem que ser capaz de ser reativo dessa forma. Chegar a um cliente com uma demanda um pouco diferente do que a gente é habituado e não só dizer não. Ele pegar, não, peraí, a gente pode considerar aqui e realmente tentar elaborar um project ali que faça de fato sentido para os nossos membros, desenvolva eles, mas é que a gente consiga abarcar essa necessidade que o cliente trouxe de forma diferente para a gente. Se eu vejo a existência desse indicador para o novo ciclo estratégico, sinceramente, eu não gosto muito desse indicador, porque, como eu falei, eu acho que dentro do CJ, a gente já tem uma cartilha muito bem definida e é muito difícil a gente operacionalizar uma nova solução. Que a última que a gente teve, a mais recente, é a de processo comercial, que ela foi feita em 2018, se eu não me engano, e é uma coisa que demora um PE inteiro para ser formalizado, ser colocado em prática. Primeiramente, a gente teria que fazer MVPs, projetos pro bono, para testar, e é uma coisa que eu não vejo tanto sentido, porque eu considero que o CJ já embarca muitos campos da gestão e não tem tanta necessidade de a gente buscar novas soluções. O que eu acho que a gente precisa fazer é revisar nossas soluções atuais e melhorar elas, então, buscar a inovação dentro das soluções que a gente já tem e melhorar elas e deixá-las mais atuais. Certo. Obrigado. Show, pessoal.
Então, finalizamos as 3 perguntas do Conselho Administrativo. Agora a gente vai para as 3 perguntas da diretoria executiva. Então, primeira pergunta da diretoria, 30 segundos também, como as outras. Ok, posso responder? Vai lá. Bom, a primeira pergunta, quais os motivos que causaram os outliers? Primeiramente, ali referente a 21, ponto 1 até ponto 3, que a gente tem um resultado de sobrealocação muito grande. O que aconteceu é que, na época, tinham muitos projetos sendo vendidos, então uma equipe de negociação ali no começo do ano muito ativa, estavam chegando, historicamente, foi uma época muito boa no CJ, estavam chegando muitos leads e muitas conversões em venda. E a gente não tinha uma equipe tão grande assim de consultores, então praticamente chegou um período, uma época ali em 2021, que 80% da empresa estava sobrealocada. Então, esse foi o resultado desse outlier. Em relação a 2022, o principal outlier ali, eu diria que é o final de 22 ali, começo de 22.1, que é como eu já trouxe também na minha análise, na minha proposta, que foi referente ali a uma equipe de negociação que muito enxuta, com muita vacância, poucos projetos sendo vendidos e muita gente entrando na empresa, tanto no trainee do começo do ano, quanto nos 2 trainees do final do ano. Em relação ao planejamento estratégico anterior, 2018 e 2020, o IC era KPI ou OPI, ele era KPI, só explicando a diferença então, é um resultado, é um indicador-chave, um indicador estratégico, um indicador operacional. Ele era um indicador estratégico e eu defendo que ele seja um KPI no PE atual, porque eu considero que realmente, como o próprio enunciado está dizendo, ele é um indicador ali que para cumprir a nossa missão de ser uma incubadora de talentos. Então, acho muito importante a gente estar sempre mensurando ali e traçando planos de ação para todos os membros estarem alocados, então cumprindo nossa meta de 95%. Quais ações eu pretendo tomar caso eleito nesse escopo de atuação para reduzir o impacto negativo do IC elevado, né? Caso as metas do plano do milhão sejam alcançadas. Então, considerando o plano do milhão, para a gente bater o plano do milhão, a gente precisa ter sobrealocação. Uma coisa também que está dentro da minha proposta, que não deu tempo de eu abordar, é justamente colocar em prática a iniciativa alocação que os membros realizaram no final do ano passado, que é baseado em um sistema de pontos para pontuar os membros e fazer alocações mais inteligentes. Então, ter essa sobrealocação só quando precisar, e se precisar, só com aqueles consultores que é menos danoso para a empresa como um todo sobrealocar eles. Então, é dessa forma que tem que ser feito, é assim que eu pretendo atuar. Uma alocação mais inteligente, mais pensada, Obrigado. e gente... Ok. Show, obrigado. Vamos lá para a segunda pergunta, então, da diretoria. Responda, por favor. Ok, no que diz respeito à negociação, o que eu acredito seja necessário para você já ter a melhor eficiência comercial possível. Eficiência comercial, para quem não sabe, então, é a nossa taxa de conversão de entrega de proposta para realmente venda. Bom, para ter a melhor eficiência comercial possível, eu acredito que um ponto de atuação muito grande que a gente pode fazer é melhorar realmente a nossa entrega de proposta, a nossa negociação ali, o nosso storytelling. Então, até uma coisa que diretores já colocaram nas propostas dele anteriormente, uma coisa que ainda está sendo trabalhada aos poucos, já começou a ser revista nesse começo de janeiro, e eu concordo muito que esse é o caminho correto. A gente melhorar o nosso storytelling, dar uma enxugada nos slides de negociação e ser um pouco mais, um pouco mais objetivo, realmente. Uma coisa aliada a isso é construir um ICP também, entender um pouco mais qual é aquele cliente que a gente está lidando para moldar a nossa negociação dessa forma. E eu acho que a gente consegue melhorar a nossa eficiência comercial assim, mas principalmente com storytelling, melhorando a nossa apresentação, os nossos slides de negociação. Como responsável por inspirar e fomentar a análise dos impactos atuais vacâncias do cargo de N, sala de projetos, situação com as interfaces, pode ser feito para evitar esse cenário. Bom, o que eu acho
algumas hipóteses sobre essa vacância de GNs assim, na célula de projetos como um todo. Eu acho que faltou muito dessa relação próxima de projetos com o trainee nos últimos tempos, que é uma coisa que eu coloquei na minha proposta, que eu me comprometo como diretor a voltar essa aproximação, estar muito próximo do processo trainee como um todo. Eu acho que faltou um pouco disso, dessa propaganda de projetos, propaganda do cargo de GN para os trainees, para eles entenderem como esse cargo é legal, terem vontade de querer nesse cargo, tentarem o PSP, faltou um pouco dessa iniciativa de projetos, tá nessa formação dos membros desde o processo trainee. Outra coisa que eu acho que aconteceu também, mais experiências com CPA, principalmente da minha leva, que foi um CPA com leads muito, muito frios e um CPA que teve aproximadamente 20 membros, pode ter sido uma causa raiz para a galera desengajar de vendas. Então, ter essa vacância em GNs ali. Mais experiência no CPA fez com que eles não quisessem tentar o cargo de GN. E no que tange a chegada no nosso funil, quais podem ser decisões diretas ou indiretas de projeto? Ok. Show. Boa. Só fechar aqui. Foi. Então, terceira e última pergunta da diretoria. 30 segundos. Tempo. Ok, quais indicadores do atual PE devem ser contínuos no próximo ciclo estratégico? Então, o que eu vejo assim como primordial, a gente tem que manter sim os nossos diferenciais respaldados no nosso planejamento estratégico, que é no caso, claro, a orientação, que a gente tem acesso a professores, acesso a sempre o CJ, acesso a uma gama de pessoas, então, projetos orientados, assim, ou pelo menos mentorados, é algo que deve ser contínuo para o próximo ciclo estratégico, e adicionando isso também, indicadores referentes à metrificação e implementação também tem que ser contínuos, que são processos primordiais dos nossos projetos, são um diferencial na hora de a gente executar. Então, esses principais que eu vejo que devem ser mantidos assim, pensando num próximo PE. Vou responder a primeira e a terceira pergunta. Em face do desempenho estratégico do CJ nos últimos anos, quais são suas principais construções e opiniões para agregar na construção e implementação de novo ciclo estratégico? A minha principal opinião é, eu acho que a gente deve enxugar um pouco do número de indicadores. Eu acho que o nosso PL, ele tem indicadores muito exagerados, é um número muito alto, ele é muito inchado, é isso que eu estava querendo dizer, ele é muito inchado de indicadores, então, principalmente ali, se você vê os focos estratégicos, a gente tem NPS de aluno, de professor, então, vários NPS ali, que talvez a gente pode resumir em um só, tem mesmo indicadores de projetos, que a gente pode ver que parece que eles são meio redundantes, como de projetos orientados e mentorados. Se você bate um, necessariamente você está batendo o outro, então fica um pouco redundante o número de indicadores. Então, primeira coisa, eu acho que eu sou a favor de reduzir o número de indicadores que a gente tem, e principalmente também uma opinião que eu tenho forte em relação, eu mudaria um pouco a nossa visão de ser referência apenas no mercado de consultoria em gestão, através da implementação, blá, 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 enfim. Eu acho que a gente podia incluir isso também, ficar um pouco alinhado com o PE da rede, que é fomentar o empreendedorismo no Brasil. O que está aí essa mudança na prática? Que a gente poderia incluir também o NPS, o faturamento com o NPS promotor executado para a pessoa física, que é o plano de negócios e o EVE. E a gente faz muito bem aqui no CJ, eu acho que ele é subaproveitado. Às vezes a gente deixa de vender porque a gente não vai estar contribuindo para o nosso planejamento estratégico. Enfim, eu acho isso um grande erro. Então, eu incluiria isso na nossa na possível nova visão, assim, para a gente conseguir incluir essa parte geral e realmente ter também como prioridade EVS, planos de negócio, enfim. Isso eu acredito que o indicador 18 e 20 continua existindo no pé atual e ainda não atingiu os resultados esperados, precisa de um acompanhamento mais próximo. Eu acho que, assim, principalmente eu diria que o indicador de implementação, como eu disse a primeira vez, que ele conseguiu atingir o resultado foi em 22,4. Show. Então, finalizamos. Me mutei aqui sem querer. Antes de mais nada, parabéns pela apresentação. Vou abrir o cronômetro aqui agora para poder estar contabilizando o tempo. Mas naquele esquema de sempre. 1 minuto de pergunta para compartilhar aqui. Foi? Para 1 minuto e meio de resposta, totalizando 35 minutos de respostas de todas as respostas que você fizer. Show? Partindo disso, acho que não temos nenhum conselheiro aqui presente.
só eu, né? Mas enfim. Então, diretoria, quem quer perguntar, pode levantar as mãos, por favor. E aqui, pessoal, diferente do presencial, não tem necessidade de anotar os nomes. Então, à medida que vocês levantarem as mãos, a ordem já é meio que essa daqui. Então, só não esqueçam de abaixar as mãos para não meio que atrapalhar a ordem. Beleza? Então, vamos lá, Rachel. Boa. Primeiramente, Gabs, parabéns pela proposta, parabéns pela sua candidatura. Como um DP, né, tipo assim, você citou um pouco na sua proposta sobre a chegada orgânica, a gente ser muito dependente dela e explorar outros canais alternativos, mas eu não vi na sua proposta nada em relação à iniciativa do dia D, né, e vai ser uma coisa muito forte esse ano devido ao Plano do Milhão, e acaba sendo gerida ali pelo Vendarketing, por essa interface. Então, eu queria entender duas coisas a respeito de chegadas alternativas. Primeiro, como seria a sua atuação na iniciativa do dia D e como a célula de projetos pode atuar nisso? E também, pensando em canais alternativos, qual você acha que é o canal alternativo mais importante para o CJ focar hoje? Ok, obrigado pela pergunta, Rachel. Bom, assim, primeiramente, eu não coloquei na minha proposta em relação ao dia D, que eu, assim, justamente o que você acabou de me perguntar, a minha priorização foi em relação à chegada alternativa da fidelização e da indicação de clientes. Eu acho que esse é o principal foco de atuação. Eu acho que projetos pode atuar muito ali, porque é diretamente através de uma boa execução, de uma execução com qualidade, que a gente consegue ter esse tipo de chegada que é muito mais conforme e muito mais quente. Em relação ao dia D, é isso que minha opinião sobre o dia D é exatamente essa, que a gente tem uma dificuldade historicamente na OCJ de conseguir fazer essa prospecção outbound, essa prospecção ativa e tudo mais. Porque são leads mais frios, é difícil de converter e falta um pouco de estudo e capacitação para os nossos membros. Como eu acho que projetos pode atuar diretamente em cima disso, inserindo, por exemplo, na semana do trainee, uma semana só de treinamentos em relação à negociação, porque o trainee entra na empresa, ele já chega no dia D, já tendo um conhecimento um pouco mais elevado sobre negociação, sobre metodologias, sobre spin selling, enfim. Então, acho que é de responsabilidade de projetos, desde o trainee, fomentar esse sentimento nas pessoas de negociação dessa parte de vendas, que aí ele consegue engajar as pessoas dentro do dia D. Não me leve a mal assim, eu gosto do dia D, eu acho que foi uma iniciativa muito boa do ano passado, mas ainda eu acho que não é tanto a priorização que eu teria, porque eu considero que uma chegada ali é muito mais fácil você trabalhar naquele lead que você já tem do que em conquistar um novo. Então, mas eu considero que o projeto pode ajudar dessa seguinte forma. Show. Boa, Luminha. Beleza. Parabéns, Gabs, pela candidatura, pelo nosso tudo. A minha pergunta é em relação à implementação, que nesse PE a gente trouxe como uma força nossa, né, de acordo lá com o nosso diagnóstico, só que a gente viu, né, que o nosso indicador de projeto implementado, a gente teve uma dificuldade durante todo o PE de bater esse indicador. Eu queria ver com você, assim, mais uma reflexão e pensando também já no ano de construção de PE, sobre se você ainda acredita que a gente tem essa força da implementação, ainda seja considerada uma força, e como trazer isso para o próximo PE. Ok, perfeito. Em relação ao que você considera uma força, eu acho que é sim uma força referente ao MEG, porque tem muitas EJs também de consultoria que elas ficam muito atadas ali à pesquisa mercadológica, a estratégias de marketing, entendeu? É muito na parte das ideias. A gente é uma das poucas EJs que realmente que tem essa parte da implementação de chegar na empresa da pessoa e colocar uma coisa de fato lá. E eu vejo que isso, assim, historicamente, isso não estava sendo concretizado, muito porque antigamente não tinha nenhum momento ali dentro do project que era separado para a parte de implementação, então era uma coisa que faltava muito, e ao longo do PR a gente foi trabalhando isso, foi melhorando isso, já foi sendo incluído no project essa etapa de implementação, começando com esse incentivo de ter esse foco maior no começo dos projetos e não só ao final, e como eu vejo, eu acredito sim que deva ser passado para o próximo planejamento estratégico, e como eu vejo, como eu coloquei na minha proposta, eu acho que precisa ter um momento sempre de validação dentro do projeto com o cliente a respeito da implementação, para o cliente não ficar com uma impressão que a gente é só uma consultoria idealista que fica sugerindo várias coisas, mas não faz nada. A gente de fato está agindo na empresa. Que um diagnóstico que eu fiz é que os clientes têm muito
é difícil deles perceberem a atuação que o CJ está dentro da empresa deles. E a implementação é uma ótima solução para isso. Então, se numa entrega parcial, a gente está sempre mostrando, ó, a gente implementou tal coisa e já deu tal resultado. Seu funcionário trouxe esse feedback para a gente já corrigiu. O cliente percebe claramente o que está sendo implementado, o que melhora o nosso resultado de NPS, enfim, de retenção, por aí vai. Eu estou falando mutado aqui, gente. Foi mal. Marquinhos, vai lá. Boa. Parabéns pela proposta, parabéns pela candidatura, Gabriel. Queria que você fizesse uma análise assim, mais crítica sobre como é que está funcionando a interface entre DPs e RH, do ano passado, principalmente, e quais seriam os impactos, né, positivos e negativos, e quais você gostaria de tratar como mudanças aí para essa interface. Ok, considerando essa interface entre RH e projetos, ela é principalmente em duas frentes, né? A parte da alocação, que é feita em conjunto do RH, e a parte do processo trainee, que diretamente a sala de projetos participa. Considerando o ano passado como um todo, analisando criticamente isso, eu considero que essa parte da alocação foi feita em conjunto, mas eu acho que deixou um pouco a desejar em relação a insumos. Que teve coisa acontecendo, por exemplo, projeto que o cliente só podia falar com os consultores em um período do dia, e tinham dois consultores alocados, um que estudava de manhã e o outro à noite. Então, foi uma alocação que foi feita ali, muitas vezes sem um embasamento ali, de fato, de conhecer os consultores para alocar. Então, uma coisa que eu pretendo, que nem eu falei na proposta, a iniciativa de alocação está trabalhando em cima disso para melhorar essas alocações, e referente ao trainee, ou principalmente ali na segunda metade do ano, nos 2 trainees que nós tivemos, eu senti uma sala de projetos muito afastada, gerentes que não iam nos feedbacks de casing, com book, enfim, faltavam muito, e diretores também um pouco mais distantes, muito por várias demandas ali de negociação, um fim de ano muito intenso, que não foi possível priorizar isso, mas como na minha gestão, eu priorizaria isso, que eu acho umas coisas mais essenciais, assim, a gente ter um trainee bem feito. Um trainee que está alinhado com projetos, entra com maior fit cultural, e ele entra mais engajado com as lideranças. Então, acho que assim, o meu principal ponto de ação em relação à interface com o RH seria isso. Se mostrar presente como diretor, incentivar todos os gerentes da célula a estarem presentes ali nos momentos, porque são as pessoas que mais entendem das soluções de fato e podem dar as melhores orientações para os trainees, em relação à alocação que eu falei de fazer alocações mais inteligentes. Show, Gabs. Joãozinho? Beleza. Gabriel, primeiro, antes de mais nada, parabéns pela proposta, pela candidatura. E eu vou adotar uma estrutura um pouquinho diferente aqui para essa pergunta. Então, essa breve conversa que a gente vai ter, ela vai se consistir, né, de 2 perguntas. Você vai ter que responder sim, não, e aí depois outras 2 discursivas. Então, começando, responda sim ou não. Você é a favor da manutenção do indicador estratégico orientados à meta como estratégico no nosso planejamento estratégico atual? Sim. Na sua opinião, o processo de orientação à meta atualmente funciona na prática no CJ? Então, onde está o gap para esse insucesso? Ok, eu acho que esse gap para insucesso é o que eu trouxe justamente na minha proposta, na parte que a gente não valida durante o projeto. Qual é essa metrificação que a gente fez com... Samuel, você não reiniciou o tempo. Qual é essa validação que a gente fez com o cliente? Qual foi essa metrificação feita? Então, o cliente só fica sabendo da metrificação no kickoff, ele esquece disso completamente, só vai saber de novo ali na reunião final, ou pior, só quando o GSC vai coletar 3 meses depois. Então, é por isso que está esse nosso insucesso aí desse processo de metrificação. Porque, assim, o que eu considero um problema, talvez, é ser orientados à meta, que está muito cedo ali na execução do projeto para você já criar uma metrificação completa, com meta, com métrica, com indicador, com tudo mais. Mas eu entendo que, de fato, isso é estratégico, porque a gente precisa balizar todas as ações do projeto em objetivo, para a gente conseguir realmente transformar a empresa do cliente. Mas como a gente consegue, então, mitigar isso de talvez estar cedo demais no projeto para a gente definir uma meta e tudo mais? Revisitar esse indicador ao longo do projeto, porque não tem problema no meio da execução você conversar ali com o cliente e resolver mudar esse indicador, mudar a meta, enfim, mudar o indicador, o que seja, porque não vai deixar de bater o indicador de orientados à meta, mas vai deixar o cliente mais alinhado e a longo prazo o cliente vai conseguir perceber sim os resultados, a gente consegue um projeto transformador, consegue melhores resultados pós-1 e pós-2, então assim, é o principal que eu vejo. Eu acho que é muito estratégico sim, porque é um processo importantíssimo nosso, que é esse processo da metrificação, então ele tem que ter, mas eu vejo que de fato ele não está tendo sucesso da forma como está sendo. A gente não prioriza ele durante a execução, só no começo e no final, e às vezes nem no final, fica só para o GSC.
Boa, Gabs. Peraí. Vou lá, então. Peraí, que estou desmutado. Tô. Antes de mais nada, parabéns pela proposta, pela apresentação. Gostei bastante, cara, mandou bem. Antes de mais nada, eu queria fazer só uma perguntinha, para você responder sim ou não, você concorda, fazer alguma colocação breve. Você concorda que a nossa visão hoje, ela é certeira em alguns aspectos, e voltando ali àquela questão da revisão que você falou de pensar, talvez só mudar um pouco a relação dela com o sistema médio seria algo beneficente para o CJ? Bom, eu acredito que sim, seria beneficente para o CJ, justamente no ponto que eu comentei, que é referente, Perfeito. assim... O que foi? Perfeito. Deixa eu só fazer mais uma colocação a respeito disso, cara. Desculpa. Pensando no indicador que você considera estratégico, que seria o ICEI, na nossa visão hoje, então, com essa singela mudança, eu gostaria de indagar por que você acredita ele ser um indicador estratégico baseado na metodologia do OKR. Pensando aí que, por exemplo, a gente tem indicadores financeiros que são importantes, mas não são estratégicos simplesmente por serem importantes. Ok, justo. Mas aí você quer que eu fale antes da parada do... Tá, vou falar então. Pode ficar à vontade. Ok, em relação a essa inclusão um pouco mais alinhada do sistema MEG, eu acho que tem sentido, mas principalmente beneficiário para o CJ, porque é uma coisa que a gente tem muita chegada de plano de negócios, é uma coisa que a gente manda muito bem. Eu sei muito bem disso que eu como consultor e como gerente, eu fiz no total 4 planos de negócio, 4 EVS no total, assim, eu vi como esse projeto é desenvolvedor para o membro, então, assim, é benéfico para o CJ, e ele não ser contabilizado no nosso PE, eu acho que é um déficit muito grande, que a gente consegue muito aproveitar desses projetos. Partindo para a segunda parte da pergunta, porque eu acredito que o IC ele deveria sim ser estratégico, não só porque ele é importante, como você falou, dos indicadores financeiros, enfim, porque eu considero que ele deve ser estratégico. O IC, ele realmente está representando ali se as horas disponíveis dos nossos consultores estão sendo alocadas em projeto. Isso é muito difícil da gente mensurar se as pessoas dentro do CJ elas estão se desenvolvendo. Qual é o indicador que de fato está demonstrando que as nossas ações como empresa estão sendo uma incubadora de talentos? Mas eu acredito que o indicador, de todos os indicadores que a gente tem, é o que mais representa isso. Porque ele, de fato, um membro da empresa que não está à toa ali, ele está em um projeto, não tem como ele não estar se desenvolvendo, assim, é muito difícil, ele tem que estar muito de corpo mole, dando muito migué para o GP dele, O para valor ele da não hora não estar se seria, não, desenvolvendo. cara? Oi? O valor da hora não seria bom, não? Como é O feito valor hoje? da hora, mas eu acho que não vai representar, Ah, deu porque o tempo valor da também. hora... Ah, ok. Mas você pode me perguntar depois. Boa, depois a gente troca uma ideia sobre. Então é isso, pessoal. Diretores. Foi, peraí, que. Baixa a mão, foi. Agora, pessoal, gerentes. Mãozinhas levantadas também. Na sequência do Zoom. Começando por Dudinha. Vai lá, Dudinha. Boa tarde, pessoal. Parabéns, Gabi, pela apresentação, pela proposta. Eu gostei muito dos seus planos de ação, acho que são bem palpáveis de serem realizados, mas também pensando numa matriz de priorização, qual dos planos de ação, pode ser mais de um, obviamente, que você acha que tem maior impacto em relação ao esforço que você propôs? Perfeito, perfeito. Teve vários planos de ação da minha proposta que eles não demandam tempo. Por exemplo, em relação a account planning, em relação aquele mapeamento das EJs, isso leva um tempo e provavelmente vai tomar a gestão inteira para estar operacionalizado conforme assim, o cenário ideal. Mas, de fato, das minhas propostas, tem algumas que dão para ser implementadas imediatamente, eu considero que tem um resultado muito grande, que são principalmente minhas propostas voltadas ali para a execução, que eram 3, né? Em relação às sabatinas, é transformar esse momento da simulada, transformar em um momento mais parecido com uma sabatina. Então, é treinar realmente essa soft skill dos consultores ali em todo esse momento, para eles estarem mais treinados em uma entrega para um cliente, pensando também em clientes que apertam um pouco mais, clientes que são um pouco mais difíceis de se lidar. Você está nesse momento ali que o GSC e o GP não estão só assistindo e depois dando feedbacks, eles estão sendo interativos. Isso é uma coisa que dá a ser aplicada instantaneamente, assim, não custa nada, e tem um grande resultado ali. Também em relação a isso, implementação e metrificação, aquilo que eu coloquei também, ao longo do projeto, isso sempre ser relembrado, ser um momento obrigatório de toda entrega, de todo encontro com o cliente. Eu acho que é uma coisa também que dá para ser implementada de cara, isso já gera um resultado evidente ali do cliente estar mais a par do que a CJ está fazendo na empresa dele. E uma outra boa prática também que eu vejo como priorização é a inserção
de no final dos projetos, as equipes estarem fazendo aquela questão da indicação, pedindo uma indicação para o cliente, uma coisa que dá para começar a partir de agora, que já gera um grande resultado para a gente de um lead mais quente. Bom, eu travei, foi mal. Vai lá, Vitinho. Boa tarde, Gabriel. Parabéns pela proposta e pela candidatura. Então, eu vi que você colocou na proposta uma questão aí de indicação e fidelização de clientes. Eu queria que você fizesse uma análise geral de ações que são ou podem ser feitas no sentido de Customer Experience, como que você acha que pode ser trabalhado na célula de projetos, para potencializar a nossa relação com os clientes e para fazer que eles indiquem cada vez mais os nossos projetos e comprem outros projetos da UCJ. Perfeito. Em relação, assim, primeira coisa, eu acho que é muito interessante algo que a gente começou a implementar um pouco na metade de 2022, que é realmente presentear os clientes com brindes, assim, ao final do projeto. Teve uma coisa que a gente fez no Pitaia também, foi perto ali do Natal, a gente teve uma visita presencial com o cliente, a gente levou um panetone para ele. Aproveitar desses momentos é essencial, assim, levar brindes. Outra coisa que a gente não aproveita atualmente é aniversário desses clientes. Quando é aniversário do cliente, ele bater ali com a data de execução do projeto, a gente pode usar isso também para dar alguma lembrancinha para ele. E a gente tem a data de nascimento de todos os nossos clientes por conta do contrato que eles assinam. Então, a gente facilmente pode agir em cima disso. Outra coisa também é que eu vejo que a gente falta um pouco de conseguir fazer o cliente notar que o projeto dele foi transformador. Então, às vezes, a longo prazo, assim, quando o projeto bater transformador, a gente enviar um certificado para o cliente ali, algum quadro, um certificado emoldurado, talvez, mostrando que o projeto dele foi transformador. Então, acho que tudo isso fazem parte de estratégias de Customer Experience, para ele estar percebendo a gente como um parceiro mesmo ali, que se importa com ele, que lembra do aniversário, que dá presente ali no final, que gerou resultado, mostrando que o projeto dele foi transformador, mesmo após a gente ter saído da empresa dele. Então, acho que isso tudo contribui para essa fidelização, sabe? Um cliente mais satisfeito ao longo do projeto com a equipe, é muito mais fácil de você só chegar e perguntar: ô cliente, me passa aí contato de algum conhecido seu, parente, que talvez faça negócio com a gente, o projeto foi muito proveitoso, a parceria foi ótima, a gente quer dar continuidade, você conhece alguém, você indica alguém? Então, seria dessa forma. Show, Gabi. Vitória. Boa tarde, pessoal. Gabs, parabéns aí pela sua apresentação, pela candidatura. O que eu queria perguntar é que há algum tempo aí na UCJ, né, nossos indicadores aí de retenção, de indicação, né, a gente via que tinha muita chegada por parte disso e acabou, com o tempo aí, ficando mais por conta do site mesmo. E aí, antes a gente não tinha, né, account planning, a gente não tinha um programa de indicação tão complexo igual a gente tinha em 2022, e aí isso me passa uma sensação de que alguma coisa básica ali foi perdida nesse processo, para a gente ter perdido essa chegada, né, das indicações, enfim, dessas retenções. E aí eu queria que você fizesse uma análise com relação a isso, o que você acha que foi perdido, qual fator básico a gente pode voltar a fazer para a gente voltar até essa retenção, ou se alguma coisa com relação à qualidade dos projetos se caiu, né? Para a gente voltar a ter isso, porque eu acho que não faz sentido a gente ter um account planning sem ter algo básico, né? Aí, show. Vai lá, Gabs. Perfeito, Vitória. Concordo muito com o que você comentou aí no final. E pensando assim, então, nessa análise. Fator principal que eu vejo, pandemia. Antes da pandemia, se a gente analisa assim, claramente as nossas chegadas, a gente tinha muita chegada por indicação de cliente, isso era muito forte. Tinha cliente que ia presencialmente na UFMG fazer diária, tipo, achava o endereço e ir na UFMG. Então a pandemia parou isso tudo, todos esses encontros presenciais, as indicações, se perdeu e teve que transformar o CJ para ela, tipo assim, operar somente no modo remoto. E o que aconteceu? A maior parte dos nossos leads virou por meio de site, assim, essa chegada mais passiva, chegada online por meio da internet. E o que eu acho que aconteceu? A gente se acomodou. Como isso virou a maior parte assim, da nossa chegada, virou uma chegada orgânica, chegada passiva, não tinha tanto uma necessidade ali da gente trabalhar tanto com essa retenção, com essa indicação. Eu não acho que o diagnóstico correto seja que a gente perdeu qualidade, porque, como a gente pode ver, foi resultado histórico da história da empresa, 2022, com 7 projetos transformadores. Então, não acredito que seja verdade que a gente perdeu qualidade. Mas eu acho que, de fato, a gente parou de priorizar
processo que a gente antes tinha. Tinha muito cliente que ligava para o CD, a gente atendia, e aí marcava um diag, era muito diferente dessa dependência toda com a internet. E coisas que mudou o perfil assim da sociedade mesmo pós-pandemia. Ninguém mais vai ligar para o CJ. É muito difícil algum cliente ir lá presencial no CD tentar algum diagnóstico. Mas por isso que a gente tem que atuar justamente nessa retenção, trabalhar a indicação de membro, trabalhar a indicação do MEG, que eu acho que são fontes alternativas que fazem mais sentido com a nossa realidade hoje. Pô, Gabs, Nayara. Boa tarde, parabéns, Gabriel, pela sua proposta, pela candidatura. Eu queria entender aquilo que você falou sobre interação do trainee com a célula de projetos. Eu queria saber mais se você pensou numa ação mais concreta, tipo, para conseguir engajar não só você, mas todos da célula de projetos, gerentes, para poder participar do trainee. Ok, uma coisa que eu vejo muito é que existem momentos assim, chave do trainee, que vieram do online, se mantiveram no presencial, mas talvez não façam tanto sentido o modelo deles presencialmente. Principalmente a cumbuca e a quebra de problemas. Eu acho que às vezes acaba sendo um momento ali muito monótono ali, que não engaja muito, nem os trainees, nem os gerentes, e além disso, aquele momento de dúvidas também, é o momento que o gerente vai lá, ele fica tipo 10 minutos, ninguém deu tempo de assistir às aulas ainda, então eles não têm nenhuma dúvida, o gerente só perde o tempo dele ali, fica 10 minutos, 20 minutos, ninguém pergunta nada e vai embora. Então, acho que essa forma como o trainee, ele só foi passado do online do presencial sem nenhuma alteração, causou essa desmotivação clara da célula de projetos de estar participando. Então, assim, o que eu pretendo é juntar, junto ali do RH como um todo, vamos estruturar isso aqui um pouco diferente, vamos juntar o que faça sentido tanto para RH quanto para projetos, a gente mudar um pouco essas coisas ali do dia a dia. Outra coisa também, a própria apresentação de cases, ter uma ação mais efetiva de projetos, assim, uma planilha de avaliação mesmo, seguindo um framework, assim como é feito no processo seletivo, assim como tem também no PSP, para os gerentes poderem avaliarem. Eu acho que tornando o trainee assim, mais interessante, momentos mais relevantes presenciais, incentivaria os gerentes. E outra coisa também, eu acho que a gente pode aproveitar mais de estar presencial e ter mais capacitações que os gerentes dão de forma presencial. A gente ficou muito ligado, essas aulas gravadas que a gente já tem, a gente se acomodou. Eu acho que a gente pode aproveitar muito de um GN lá e dar uma aula sobre venda, sobre negociação, sobre planejamento, um GSCI lá comentar alguma coisa. Pode ser também um plano de ação para isso. Carlinhos, Goianésia, vai lá. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, todo mundo. Parabéns pela candidatura e pela proposta. Eu queria focar um pouco na sua proposta para execução. Eu gostei muito dos seus planos de ações e é algo que até eu estou tentando engajar nos meus projetos. Só que uma coisa que eu estava conversando com a Nayara, que é mentora dos meus projetos, é que em algum momento da UCJ, essa parte de fazer as simuladas como a sabatina já acontecia, só que se perdeu ao longo do tempo. E eu queria saber de você o que você pensa para tornar todos esses seus planos de execuções, que eu acho excelentes, com uma cultura da célula de projetos e que isso permaneça na célula. Porque eu vejo isso em vários pontos da UCJ, que em gestão, muita coisa se perde e não se permanece na cultura. E são coisas importantes e que gera problema lá na frente. Então, eu queria saber como você vai permanecer isso e também parabenizar pela proposta novamente. Boa, obrigado, Carlos. Assim, em relação a essa parte da cultura, muito importante. Não é difícil de mudar a cultura no CJ. E, como nem você falou, é muito fácil um processo se perder de uma gestão para outra por causa dessa alta rotatividade. Uma pessoa que estava 6 meses atrás já não está mais aqui, toda hora tem um trainee novo, enfim. Não é difícil colocar isso na cabeça das pessoas. Acho que um primeiro passo, uma coisa até meio um pouco básica, por assim dizer, é trocar o nome, deixar de chamar simulada e chamar, tipo assim, sei lá, sabatina, trocar o nome mesmo, eu acho que já faz uma grande diferença ali da percepção. Tipo, tá, vamos pro momento da sabatina, aí galera, tá, mas GP, por que você não tá me sabatinando? Se o momento não chama sabatina, é uma coisa que parece um pouco ridícula, mas eu acho que faz uma grande diferença. Você mudar o nome já muda o momento. Mas assim, para realmente garantir que esse momento ocorra dessa forma, eu acho que é justamente a gente incluir ele, por exemplo, em guia de projetos, para uma coisa que seja passada de uma gestão para outra. Uma coisa que um DP ele não pode abandonar isso, então a cobrança dele tem que ser constante. Como o DP ele fica um ano inteiro, ele passa por vários gerentes diferentes de várias levas, o DP tem que ser o responsável
por manter isso, então colocar assim na cabeça dos gerentes como deve ser feito, a melhor forma é incentivar isso, e também formar uma liderança, então formar o DP depois dele, para que também mantenha esses processos. Então é muito importante essa formação de lideranças, essa manutenção assim de passagem de bastão, para a gente conseguir manter essa consolidação. Que o maior problema que eu vejo, a gente se perde quando tem vacância. Se a gente consegue manter as lideranças ali engajadas, passando o bastão uma para outra, a gente não perde esses momentos, sabe? Laurinha. Boa tarde, parabéns pela proposta. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre a parte do account planning, né, que você falou que você pretende implementar. Eu queria saber, basicamente, quais seriam as principais alterações que isso geraria, né, na célula. Ok. Assim, em relação à alteração na célula, a gente teria uma reunião periodicamente, eu acho que ainda não ficou cravado isso, mas provavelmente seria a cada 15 dias, seria uma pauta da RP. A gente teria um momento ali, a pauta de account planning. Literalmente analisar todas as nossas contas, ver a classificação dos nossos clientes, e aí os GPs iam trazer os insumos dele. Ó, gente, a minha equipe passou tal coisa, tal coisa, tal coisa desse cliente. Esse cliente aqui, ele está gostando muito do projeto, chance de ser promotor, a equipe já identificou que ele precisa muito de um CRM. Então, a gente pode colocar isso como aditivo depois no contrato. Então, mudaria ele, sim, todo esse momento ali central, mudaria nas equipes, porque o GP teria que estimular isso nas equipes, incentivar essa visão, teria então também esse workshop para preparar toda a empresa para entender o que é o account planning, aprender como aplicar o account planning, e teria também um fluxo incluído assim no Pipefy, o próprio fluxo de trabalho, assim, o Pipefy, me desculpa, o Kanban, das etapas do account planning. Então, aquele cliente que chega e ele vira uma retenção por meio do account planning, isso também mudaria. Então, a ação dos GNs ali também seria impactada dessa forma. Ele teria que estar administrando ali também esse fluxo ali, esse novo funil específico do account planning ali, desses clientes que se retém. Então, mudaria dessa forma. E o GSC seria muito importante também nesse processo, porque ele seria, teria uma visão geral disso, e ele seria o grande responsável também nas coletas em execução e identificar esse tipo de coisa. Então, ele seria agente também fundamental ali para estar gerando mais insumos para a gente conseguir traçar os planos de ação para gerar retenção. Gabs acabou de falar como vai funcionar o account planning. Pedrão, vai lá. Boa. Parabéns pela proposta aí, Gabs. Minha pergunta é em relação ao financeiro. Na última gestão e nessa também, a gente pode ter alguns problemas com o recebimento dos clientes. Eu queria saber de você se você acha que é um problema de qualificação ali do lead, ou talvez uma diag, ou não, e se você acha que a gente pode ter algum tipo de pesquisa ou alguma forma melhor de qualificar esses clientes para não acontecer isso nos próximos projetos, e de quais formas você acha que a gente pode ter um relacionamento melhor com os clientes para a gente conseguir sentir e ter uma relação melhor para ele de abertura, assim, para ele conseguir pagar com as suas obrigações e a gente não ter tanto problema com inadimplência quando a gente tem hoje. Boa. Principalmente assim, o que eu vejo, o diagnóstico que eu faço do ano passado, a gente teve uma inadimplência gigantesca, e como você perguntou o que eu acho disso, eu acho que é muito sério, é muito grave para o CJ, que a gente ficou praticamente sem caixa, quase que a gente não foi para Maceió por conta disso, a gente teve que usar, assim, fontes alternativas, mas por conta dessa inadimplência, dessa falta de pagamentos que atingiu quase 50%, se eu não me engano, foi crítico. Por que isso aconteceu na minha visão? Como no começo do ano a gente estava, assim, aquele cenário de só 30k vendidos, oh meu Deus, muita gente desalocada, a gente aceitou muita bomba ao longo do ano. Então foi questão, por exemplo, Mário Márcio, que a gente já sabe que é um cliente que dá problema, que não paga direito, a gente fechou o projeto com ele. Todos os projetos do Rafael que a gente fechou durante 2022 como um todo, que a gente já sabe que é um cliente que dá problema, um cliente que não paga, que é um cliente, assim, que é mais dificuldade em relação a isso, a gente foi aceitando. Então acho que falta isso, que acho que não vai ter tanto em 2022, acho que a gente vai ter essa análise crítica, a gente entende, beleza, a gente precisa vender para chegar a 1 milhão, mas a gente também precisa receber esse dinheiro para conseguir cumprir com os marcos que a gente colocou no plano do 1 milhão, então a gente não pode tanto aceitar clientes que a gente sabe que é bomba. Além disso, eu concordo com você, eu acho que tem que ter uma pesquisa, sim, uma validação, então uma coisa que não fazia antes era simplesmente checar o CPF do cara para ver se o nome dele estava no SPC, para fazer essa análise. E eu acho que a gente não pode só também desistir desses clientes, por exemplo, o Mário Márcio, mas chegar para ele um acordo assim,
ó, a gente faz o projeto, mas se você pagar à vista, ou pagar em parcelado 2 vezes. Eu acho que são estratégias assim, a gente analisando esse perfil do cliente antes e dando outras opções de parcelamento para coibir inadimplência. Show. Bom, Gabs. Pessoal, agora consultores que tiverem perguntas, podem levantar a mão, por favor. Quinhas. O Diogo levantou primeiro. Ah, é mesmo. Como ele não tá com a câmera ligada, ele não aparece. Caramba! Gente, tudo normal, mas boa. Dioguinho, vai lá. Oi. Dando para me ouvir? Tá sim. Sim, senhor. Tá. Então, boa tarde, Gabriel, parabéns pela proposta, pela candidatura. A minha pergunta é uma coisa que o Samuel não ligou no atualizador ainda, mas a minha pergunta é muito relacionada a uma coisa que a gente sempre fala aqui na CJ, na sala de projetos, que é cultura de vendas. Então, assim, só para contextualizar, ano passado foi uma coisa que a gente tentou trabalhar muito, mas assim, a gente teve em alguns períodos GN em vacância, a gente teve até GN desligado no começo do ano, né? Começamos o ano sem 2 GN, chegamos a ter um, mas infelizmente foi desligado. E no segundo ano a gente não conseguiu ver resultado perene da cultura de vendas que a gente criou para o Enege. E agora, frente ao Plano Milhão, como que você pretende aí, como diretor de projetos, fomentar essa cultura, né, de certa forma até criar e garantir que ela não vai se perder apenas com a sua gestão? Ok, boa. Assim, muita coisa que eu trouxe na minha proposta também, que eu acho assim que é fundamental, é ter no trainee assim projetos próximos. Que projetos fazendo a propaganda ali do que é a célula dos cargos, já vai direcionar o trainee, um trainee que muitas vezes nem pensaria no cargo, que assim, o que ficou muito na moda agora dentro do CJ é assessor trainee, os cargos de RH estão muito visados, que é justamente quem estava o tempo inteiro acompanhando o trainee. Em todas as reuniões, tinha assessor trainee, tinha gente do RH, enfim, tinha a própria diretora ali também incentivando a própria célula, então isso faltou muito, de ter essa presença ali de projetos ali dentro para incentivar. Pensando na cultura de vendas, assim, na empresa como um todo, eu acho que o essencial ter bons momentos, boas experiências de venda dentro da empresa, para que as pessoas não fiquem de má vontade em relação a vendas, não sei se deu para me entender. Por exemplo, CPA e GAD tem que ser muito bem estruturado, muito bem pensado, para a experiência das pessoas que tentarem essas iniciativas seja muito boa. E elas não ficam com um preconceito em relação ao cargo de GN, porque elas tiveram uma má experiência ali num dia D, ou no Prospect Day, ou num CPA, por eventualmente, assim, o que for. Então, acho que é transformar esses momentos, ter eles muito bem pensados, tá, a gente vai garantir que eles vão ter uma boa experiência aqui, pensar também em capacitações em company, acho que principalmente começando no trainee, então uma capacitação em vendas, para já gerar esse valor, mas também para os membros. Todo mundo que vira consultor, acho que perde totalmente esse contato de vendas. A gente vê muita capacitação em relação à gestão ágil, em relação a, enfim, vários processos, mas vendas é um que falta. E as melhores capacitações que eu tive na empresa foi enquanto eu estive no CPA. Poder levar isso para a empresa como um todo também, eu acho que fomentaria essa cultura de vendas. Show, obrigado. Luquinhas Brito. Boa tarde, pessoal. Primeiro, gostaria de parabenizar o companheiro Gabriel pela candidatura, ao meu ver, uma das pessoas mais capacitadas, de melhor senso crítico aí da companhia. Eu vou tentar fazer, então, uma pergunta à altura do candidato. No livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, o Macondo é acometido por uma doença que os habitantes não dormem, né? E por não dormir, eles se esquecem. E acho que na UCJ a gente dorme pouco, às vezes é por isso que a gente se esquece muito também. E as tradições que são criadas por cada uma das diretorias e gestões, elas vão sendo esquecidas ao longo do tempo, né? O próprio Carlos comentou disso na pergunta dele. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Primeiro, como é que a gente faz para não esquecer? E, segundo, como é que você vê a UCJ lá na frente, talvez em 2033, e se a gente vai continuar esquecendo lá para frente, ou onde é que a gente vai estar tendo perenidade nas nossas soluções? Pô, acabei de assistir uma aula, pergunta foda, mas assim, até uma pergunta muito profunda, que é uma coisa a se pensar, assim, se considerar, até difícil eu responder de cara, mas assim, o que eu já vejo, principalmente, como eu já até tinha adiantado para o Carlos, eu acho que essa questão da gente não se esquecer, assim, é muito questão da gente trabalhar em não ter vacância. Então, eu acho que a responsabilidade de cada membro numa liderança encontrar o seu sucessor ali
e passar as tradições para ele, passar as coisas do cargo. Se a gente deixa de ter vacância, a gente vai passando de um para o outro bastão e nunca se perde no caminho. Que muito por conta da gente perder algumas tradições, ou então, às vezes, perder processos importantes, é porque ficou muito tempo em vacância e a nova pessoa que entrou teve que aprender tudo de novo sozinha, teve que ir atrás de bench, enfim. Eu acho que é principalmente atuar em cima dessa vacância. E eu acho que uma coisa muito também que acontece, que às vezes a gente se esquece e deixa de lado, muito também pelas tradições, assim, a gente está muito ocupado em coisas operacionais, a gente perde muito tempo em coisas desnecessárias no CJ, eu acredito, como um todo. Não só em projetos, mas em todas as células. E às vezes porque a gente está sobrecarregado de coisas, às vezes, irrelevantes, a gente não tem esses momentos de cultura. Então, por exemplo, transições assim dentro de GP que acabou que eu nem fiz até hoje, já estou tentando diretoria, mas porque não teve o tempo de se fazer comigo a transição da forma correta. Então, eu acho que a gente reconsiderar também como a gente trabalha no CJ, e nem deu tempo de eu responder o que eu vejo no futuro. Se você quiser me perguntar de novo depois, eu respondo. Perfeito. Pessoal, algum outro consultor, consultora? Pessoal, só um PS aqui, tipo, eu queria, a última vez que teve uma sabatina, acho que o Gão deu essa mensagem, passou essa mensagem, é muito importante que vocês façam perguntas, enfim, manifestem qualquer dúvida que vocês tiverem, é um momento ideal para isso, porque além de esclarecer qualquer coisa que você tem de dúvida a respeito do candidato para a empresa inteira, é um momento que você está aqui, você já está obrigado a estar aqui nesse momento, poder fazer essa pergunta, mas depois você não tem que chamar o Gabriel para 15 minutos, uma reunião, para poder esclarecer alguma dúvida. Claro que ele está disponível para isso, tenho total certeza, mas use desse tempo com sabedoria, para não ficar, enfim, depois tendo que chamar o candidato e tudo mais, e se arrepender também. Fazer o papel de vocês de sócio frente a essa sabatina. Mas show. Temos mais alguém? Rafa? Espera, Rafinha. Oi, gente, boa tarde. Parabéns, Gabs, pela candidatura, pela proposta. A minha dúvida tem um pouco com relação quando você estava apresentando, né, essa proposta, que é as parcerias que a gente estava fazendo com outras EJs. Recentemente, a gente fez uma parceria, tanto no nosso projeto, que a gente teve um probleminha, né? E eu queria saber se, tipo assim, você se tornando diretor de projetos, você concorda que, tipo assim, realmente dá para continuar trabalhando em parcerias, né, com essas EJs, para a gente estar atuando legal dentro do MEG e tal? E, tipo assim, e se ocorrer problemas novamente, que nem ocorreu com o nosso projeto, por exemplo? O que fazer? Qual a forma certa de abordar? O que a gente pode fazer quando... Perfeito, muito obrigado pela pergunta, Rafa. Eu estava esperando alguém fazer essa pergunta, porque não deu tempo de eu falar sobre isso na apresentação. Mas, enfim, a ideia da minha iniciativa é justamente para a gente coibir isso aconteceu muito no nosso projeto. Por exemplo, se a gente tem as EJs mapeadas, a gente tem toda essa planilha que ela vai realmente indicar tudo sobre a EJ ali. Qual foi a nota que a galera que trabalhou com essa EJ deu na época, no que ela faz bem, o que ela faz mal, qual é o perfil daquela EJ, ela faz pouco alinhamento, ela faz pouco repasse, enfim. Se tem isso tudo estruturado, a gente consegue, eu como possível diretor, consigo fazer terceirizações mais inteligentes. Então, e apenas naquelas empresas júnior que eu sei que são competentes e que vão ser ideais para aquele projeto em específico. E, por exemplo, eu vejo que isso é muito uma forma de aprendizado também, essas experiências ruins que a gente tem com algumas EJs. Porque, por exemplo, esse exemplo do nosso projeto mesmo, eu acredito que a empresa júnior em questão, para a gente terceirizar da forma que foi feita, novamente é inviável. Mas a gente já descobriu uma coisa que seria bom da gente se relacionar com eles, é fazer a compra apenas da raspagem de dados. Eles passando para a gente os contatos que eles tinham, a gente mesmo podia ter marcado o grupo focal, que é a parte que eles não mandaram também. Então, se a gente tem tudo isso mapeado, a gente sabe disso, a gente tem uma terceirização muito mais inteligente. Eu acho que isso era um resultado gigantesco para a gente, que a gente bate a nossa meta de projetos colaborativos do portal, então bate o alto impacto, a gente consegue agregar a nossa solução dentro da empresa, então coisa que a nossa consultoria não abarca, a gente agrega, então a gente também aumenta a nossa qualidade, aumenta a nossa relação com o MEG, maior capacidade de outras empresas júnior indicarem leads para a gente também. Show. Eu acho que faltou responder uma coisa ainda, mas depois eu te falo. Perfeito, tem tempo para isso, Carlos. Alan. Bom, boa tarde, Gabriel. Primeiramente, parabéns pela sua candidatura, proposta. Estou realmente muito feliz de ver você aí. Eu queria tocar no assunto que a gente já até conversou anteriormente, sobre o calendário de processos seletivos internos da empresa, que você, como diretor, pretende atuar assim, no sentido de ter processos seletivos com tempo curto de estudo, processos seletivos de células diferentes, praticamente juntos, junto com o final de semestre, o que dificultou para muita gente, inclusive esse ano, participar de alguns processos seletivos.
Eu queria saber se você acha que tem como fazer mudanças, quais seriam, ou se realmente é algo que fica complicado e tem que ser meio desse jeito mesmo. Perfeito, concordo muito com vocês, como você comentou, é uma conversa que a gente teve antes, e o que aconteceu ali no final de 2022, tipo assim, para nunca mais se repetir, que é a questão de, tipo, anunciou o PSP, tiveram 2 semanas para estudar só desde o anúncio, e depois entre o PSP primeiro edital e segundo foi 1 semana de diferença. Isso aí tudo aconteceu por quê? Todos os nossos gerentes de projetos, tirando eu, estavam de saída da empresa. Então, eles precisavam que esse PSP fosse acontecer o mais rápido possível para eles poderem fazer a transição. Então, foi tipo, justamente por isso que embolou um monte de processo seletivo, 2 PSPs juntos, com mais o de RH, com mais, enfim, vários juntos de uma vez ali no final do ano, foi uma bagunça. Isso aí, para nunca mais ter, como eu falei mesmo, o pensamento é, tipo, desde o começo do ano, já ter pensado todo o calendário e ter dentro de projetos essas datas estipuladas, então, já ter isso pensado desde sempre e realmente ter os planos de ação. Beleza, se tem todos os gerentes saindo, como que a gente pode fazer para ter um PSP que não seja corrido? E eu acho que isso também é um diagnóstico de por que tem vacância em alguns cargos, é bom você lembrar disso, porque às vezes a gente não divulga que vai ter esse processo seletivo interno, às vezes a pessoa que nem sabe que vai ter, ou então, por exemplo, o do marketing está divulgando muito, e de projetos não. Às vezes a pessoa tem todo o marketing, mas ela querer mais um GN, só que ela nem sabia que ia acontecer. Então, divulgar isso com muita antecedência, ter tempo de estudo, então realmente analisar nesse no calendário, tá, não vamos botar o de RH junto de marketing, que pode ser que a pessoa fique em dúvida ali. Então, é muito importante isso, de fato, sim, concordo 100% que é um problema ser tudo embolado desse jeito. Show, Gabs. Mais algum consultor, pessoal, consultora ou não? Tem o Lucas levantou de novo, né? Mas ele não pode ser de novo, tem que Tem girar. que ficar a segunda. Mais show. Pessoal, então, diretores. Alguém? Perfeito. Marquinhos, pode perguntar. Boa. Gabriel, pensando um pouquinho com relação ao trainee, atualmente, como acontecem as aulas e capacitações, queria entender se você vê, se tem como a gente trazer alguma mudança. Então, tipo, atualmente as aulas são online, e como iniciativa estratégica do semestre passado, da antiga diretora de RH, era literalmente a gente regravar as aulas, só que surgiu baixo engajamento das pessoas para acabar rodando essa iniciativa, acho que muito também por conta da correria, no dia a dia, meio final de semestre também. E eu queria entender se você vê que dá para a gente fazer alguma mudança e como é que você gostaria de fazer isso, pensando aí que a célula de projetos tem que estar cooperando junto com a célula de RH. Boa, eu gosto muito dessa ideia de aula gravada, porque ela poupa um monte de coisa, ela poupa locação, o trainee ele pode assistir na hora que ele quiser, enfim, tem vários prós. E aí, eu, assim, junto dessa iniciativa que você comentou que rolou no último semestre, eu fiz assim um guia completo de como fazer uma gravação de uma aula, tipo, para minimizar o máximo possível da edição. Tipo, fiz um template audiovisual, ensinei a mexer, ensinei a usar o OBS, enfim, tinha tudo isso pronto, mas acabou que não foi aplicado, muito porque você falou a correria que foi o ano, muita gente não conseguiu engajar, não tiveram muitas pessoas que se disponibilizaram para estar gravando as aulas, e é o que eu acho. Tem também os contras da aula online, que ali, tipo, muitas vezes é difícil manter o foco, a atenção, assistir uma aula gravada. E perde a interação, perde o momento de tirar dúvidas. O que eu acho que pode ser feito, junto com projetos, mas aí tem que ser uma coisa a longo prazo. Não acredito que talvez daria para o próximo trainee, mas é mesclar entre momentos presenciais e momentos remotos. Eu acho que pode ter muito esse momento de um GP, um DP, um GN, um GSC, ir dar uma aula mesmo de uma solução ali para os trainees ao vivo, ter esse momento um pouco mais interativo, mas eu também acho que é importante ter esse conteúdo assim disponível, uma aula gravada, então teria que mesclar. E eu concordo, eu realmente tem que fazer essa regravação, e eu acredito que essa regravação tem que ser muito bem pensada também para não sobrecarregar as pessoas. Mas eu acho que talvez enxugar um pouco as aulas, ter um número menor de aulas para não sobrecarregar ninguém gravando, e suprir isso com aulas presenciais, é uma alternativa que eu vejo. Show. Valeu, Gabs. Shelly? Boa, Gabs. A minha outra pergunta vai um pouco uma coisa que você citou aí em uma das suas respostas, falando um pouco sobre negociação, você citou sobre o ICP, então tentar atuar aí junto de um ICP,
Mas aí eu queria ver o que você sabe necessariamente sobre o assunto, a sua opinião, porque hoje a UCJ tem uma persona, apesar da gente não utilizar ela ativamente devido a muitos gaps que essa persona tem, e a UCJ já teve diversas iniciativas em busca de montar um ICP ideal, uma persona ideal, mas todas elas falharam, e aí eu queria ver se você acha realmente ideal a gente estar montando um ICP ou uma persona, ou até que nível a gente pode fazer isso, se um ICP é suficiente ou se é necessário uma persona, e como você faria isso? Perfeito, Rachel. Então, em relação a isso, de ICP especificamente, o que a gente tem hoje, né, a gente não tem ICP, como você comentou, a gente tem um público-alvo, que são empresas de médio e pequeno porte. A gente tem basicamente isso. Porque, de fato, o nosso serviço ele é muito abrangente. Ele não está direcionado para só o setor da engenharia, como a consultoria de sênior, por exemplo, a RET, ela é sim, só do setor da engenharia. A gente não é desse tipo. A gente pode, qualquer tipo de setor a gente consegue atuar. E o que eu acho, qual seria a importância da gente ter um ICP? Eu não acho que ele mudaria a nossa realidade de vendas, eu não acho que ele seria uma mudança de chave, eu não acho que ele seria, tipo, transformador para nossos indicadores de conversão, enfim. O que eu acho que ele é importante para quê? Para a gente conseguir identificar. A gente teria vários ICPs no caso, a gente teria que identificar. Assim, de cara eu já penso, em saúde a gente consegue atuar muito, em pessoas físicas querendo abrir um negócio e também em escritório de advocacia, esses três que eu já penso de cara. A gente teria que ter diversos ICPs e ele serviria mais como balizar para a gente direcionar o nosso tráfego pago. Seria uma opção ali para esse uso de ICPs, porque eu acho que, tipo assim, a gente direcionar todo o nosso site só para isso, não considero que seja viável, nem bom, nem traga bons resultados, que a gente tem muito a ganhar sendo bem abrangente mesmo. Mas eu acho que o ICP, principalmente para isso, talvez direcionar essas estratégias de tráfego pago, pessoas que têm mais tendência a converter, e eu acho que também ele serve um pouco para quando a gente chegar de frente com um lead desse, que é mais no nosso ICP, a gente tem estratégias específicas, cases específicos para esse ICP, para conseguir essa venda mais fácil. Show, Joãozinho. Gabriel, um ponto que você colocou na sua proposta, né, de plano de ação que eu discordo é a questão desse plano de indicação de clientes. Então, essa questão aí de dar desconto em parcelas de projetos assim futuros é algo que provavelmente vai ser bastante inviável esse ano, então a gente já teve muita dificuldade de aprovação do planejamento financeiro, justamente porque o nosso gasto subiu muito e principalmente nesse primeiro semestre ele vai ser bastante elevado e o nosso problema vai ser caixa esse ano, mesmo a gente faturando 1 milhão, com caixa a gente ainda vai ter várias restrições ali ao longo do ano. Como que você pretende, eu sei que você já comentou a questão de sempre alinhar com o financeiro e tudo mais, só que como você pretende atuar frente a esse cenário, assim, sendo que a gente sempre vai precisar de caixa, dar esse desconto tipo, em parcelas, mesmo que feche um projeto de um cliente, que um cliente tem indicado? Boa, então, tipo assim, o que eu penso sobre isso legal esse ponto que você levantou, mas assim, considerando, por exemplo, essa bonificação, esse desconto, ele não seria tipo tão considerável, eu acredito que não seria algo que afetaria tanto o nosso caixa desse nível. Eu entendo que por conta do plano do milhão, a gente vai estar sempre ali no limite, por conta dos marcos, todos os gastos operacionais que a gente já tem para manter o CJ, enfim. Mas o que eu penso é que essa bonificação não seria por caso só dele indicar, seria por caso que a indicação que ele fez convertesse em uma venda. Então, eu acredito que o que a gente deveria fazer é realmente calcular esse nosso CAC, ter o custo de aquisição de clientes, e a gente vê também, calcular até lifetime value, todos esses indicadores, para ver o que mais vale a pena. Porque, por exemplo, se virou uma venda a indicação que o cara fez, beleza, a gente deu um desconto para ele, mas se a gente está ganhando com a parcela desse novo cliente que está chegando, opa, então peraí, valeu a pena. A gente saiu no lucro. A gente não está mobilizando, não está ferindo o nosso caixa ali, porque a gente não está bonificando ele só porque ele indicou. A gente está bonificando ele porque ele gerou uma venda para a gente. Então, acho que tem sim como montar um sistema de um jeito que a gente saia ganhando, sabe? Mesmo nesse ano, eu entendo talvez seja difícil de implementar, que você falou, o próprio plano financeiro foi difícil de ser aprovado, pensando no plano do milhão, que o caixa vai estar apertadíssimo. Por isso que eu também incluí na proposta a parte de implementar isso apenas como uma prática de finalização dos projetos e não com esse sistema em primeira mão, para a gente poder elaborar esse sistema muito bem feito, muito bem pensado, para depois aplicar ele de fato dando essa bonificação. Beleza. Gabriel, minha pergunta é em relação também a uma coisa que você respondeu para alguém, que agora eu não vou lembrar quem foi exatamente, em relação às suas priorizações
E aí você comentou que você acredita que o dia D não deveria ser assim uma grande priorização, por enquanto, que não CJ. Isso me deixou assim um pouco preocupada, porque nós temos aí um ano que a gente tem uma meta de vender o dobro do que a gente vendeu ano passado. A gente já sabe que chegada, por exemplo, por indicação é muito válido, já que, por exemplo, você mesmo, né, teve a oportunidade de ter 2 projetos aqui, você indicou e venderam. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos as indicações frias, que vão servir para base de leads aí para o nosso dia D. E aí eu queria que você me explicasse melhor em relação, tipo assim, o que você considera não priorizar o dia D por enquanto, ou você só quer, assim, não priorizar agora no online? Como que você pretende trazer isso exatamente? Ok, essa questão da não priorização é muito pelo fato, assim, a pergunta que fizeram para mim dessa parte de vendas, foi a Rachel que perguntou, qual você considerava mais importante, qual fonte alternativa eu considero mais importante. E fazendo uma análise histórica da UCJ, a gente não precisa nem ir muito longe, se a gente considerar só 2022.1 como um todo, assim, de chegadas conformes outbound, nosso resultado foi 0 em todos os trimestres. Então é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, não tinha reiniciado o tempo. A gente tem muita dificuldade de conseguir essa prospecção ativa. Então, eu acho que, primeiro, o que é não priorizar isso? Beleza. O que a gente sabe que, historicamente, a gente conseguiu ter resultado? Indicação de cliente, retenção de projeto. Beleza. Então, para a gente estar buscando fontes alternativas ali para bater o plano do milhão, a priorização é isso aqui. Aliado a isso, eu não descarto totalmente o Prospect Day, porque até eu participei dele, achei uma iniciativa excelente. Mas, novamente, a gente conseguiu agendar de AGs, mas também a gente não conseguiu nenhuma estava conforme, sabe? Foi leads muito frios. Então, que acho que a gente precisa pensar direitinho também em 2 coisas: estruturar melhor, ter leads melhores para esse momento, para a gente conseguir que seja um momento efetivo, porque, querendo ou não, são 3, 4 horas ali de uma tarde de várias pessoas que está sendo gasto para isso. Se de fato a gente não está conseguindo resultado, esses leads ali, a gente não está tendo expertise de converter eles em venda, está sendo um momento infrutífero. Então, é isso que eu considero do Prospect Day em relação a isso. E é o que a gente precisa fazer, então, ter leads melhores e garantir que a experiência ali no Prospect Day seja também desenvolvedora para os membros, que essa é a minha preocupação. O Prospect Day é um momento ali que todo mundo fica frustrado porque não consegue vender e se desencantar com vendas e não querer tentar um cargo tipo de GN depois. Então, por isso que tem que ser muito bem pensado. Eu acho sim que deve ser implementado durante um ano, e quanto mais fontes alternativas, melhor, mas a questão da priorização que eu falei por conta disso, que historicamente a gente não tem bons resultados com prospecção ativa. Então, às vezes, investir em capacitações e melhorar esse nosso sistema antes de implementar, do que eu acho só de implementar de qualquer jeito e gerar tipo uma insatisfação geral na galera. Show, Gabs. Eu ia fazer uma pergunta um pouco diferente, mas eu vou nessa linha dessa abordagem que você trouxe agora. E, assim, na minha cabeça, pelo menos, eu acho que ficou um pouco contraditório algumas falas suas. Okay. Por exemplo, quando a gente olha para o contexto do Prospect Day que a gente fez, o primeiro, a gente teve algumas diárias marcadas. Se só a gente entende que o Prospect Day ele tem muito mérito quando a gente marca diário, não necessariamente a gente vende projeto e tudo mais, porque o objetivo é realmente marcar diagnósticos qualificados. Só que, tipo assim, cara, quando a gente fala tipo, de priorização ou não, eu vejo muito, tipo, beleza, tudo no CJ já funciona, alguns canais a gente está querendo voltado ali a site, tudo mais, chegada passiva, a gente está querendo inovar alguns outros canais, que nem o próprio Sempre CJ, Chegada Fácil, Mesh e tudo mais. E, assim, dentro desses canais que a gente tem dificuldade histórica e tudo mais também, que a gente veio perdendo, qual que você julga ser o melhor, tipo assim, para a gente investir? Eu acho que quando você fala, pô, que a gente tem que ter capacitação para prospecção, e acabou o tempo. Peraí, eu não entendi direito. Né? Peraí, tipo, quais canais entre dentro desses quais? canais que a gente está revigorando agora, qual que seria o mais importante? Ah, não, isso aí, tipo, em relação a todas as prospecções ou só ativo? Não, tipo, tanto média, indicação, isso tudo são canais de chegadas. Tipo, tirando a questão da passiva ok. desses outros canais. Eu acho que principalmente retenção e fidelização ali, que nessa retenção e fidelização entra tanto o cliente comprar um outro projeto quanto ele indicar mais um. Eu acho que é principalmente isso aí, porque se você pega, tipo, o custo para você conseguir um novo cliente é muito maior do que de você manter um cliente. E você diretamente melhorando a qualidade do projeto para fazer mais retenção, você também está cumprindo com
todos os nossos objetivos como empresa júnior. Quando a gente está investindo ali apenas em prospecção ativa, é uma parte muito específica ali, também, claro, está investindo ali em desenvolvimento de membros, é um outro tipo de prospecção. Mas eu considero que assim, essa parte de retenção, de indicação, ela consegue ter uma ação muito mais holística, assim, ela é muito mais macro da empresa. Ô, E você, Gabs, para desculpa conseguir a sua interromper, retenção... mas Pode deixa eu falar. fazer só um ponto aqui rapidão. Aham. Você leva em consideração as projeções de plano que a gente tem acerca da prospecção ativa para poder fazer essas colocações? Tipo, pô, a gente desacredita tanto da prospecção ativa que a gente subdimensionou nossos ganhos que a gente vai ter esse ano? Porque, muito pelo contrário, como planejado, a gente precisa fazer que a prospecção ativa dê certo esse ano. E não que a gente aposte em retenção e só fidelização. Entendeu? Concordo. Assim, mas tem outros meios de chegar às alternativas também que a gente pode estar performando melhor, como o Ads e própria indicação do MEG. Claro que não é deixar totalmente de lado essa indicação, essa prospecção ativa. Mas que nem eu falei, é uma coisa que a gente tem que se desenvolver ainda. Enfim. Não, tô tranquilo. Ok. Dá bastante discussão isso, mas gerentes. Sim, pode perguntar. Eu queria perguntar um pouco sobre essa questão da indicação dos clientes, que inclusive foi uma coisa que gerou bastante dúvida na nossa discussão de proposta. Por exemplo, queria entender o que você priorizaria dentro desse lado. Mas, por exemplo, eu acredito, né, eu vejo um desconto numa parcela de um cliente, talvez não seja tão eficaz, porque o cliente ele já estava preparado para pagar aquele valor, talvez esse desconto não vai fazer tanta diferença para ele, e talvez ele não vai fazer tanto esforço para ter um desconto que ele não estava nem esperando. E também fico pensando se um desconto não traria meio que uma impressão de, não sei, que assim, eu acho que trabalho bom não tem desconto, sabe? Então, se vai parecer que está perdendo um pouco do nosso profissionalismo, ou da nossa qualidade, ou por que não deu desconto lá no início. Enfim, queria entender melhor como que seria isso. Ok, justo. Como assim, essas estratégias assim, para esse sistema de indicação não são definitivas, então aquilo que eu coloquei é justamente uma sugestão de como poderia funcionar. Inclusive, eu conversei com pessoas antigas e pretendo ainda conversar com a Mari, que foi a diretora de marketing que originalmente desenvolveu esse plano de indicações, para pegar mais ou menos como ela tinha estruturado, também coletar ideias de como isso pode estar rodando. É uma coisa que ainda precisa ser feita, acabei não fazendo. Mas, assim, em relação, não precisa ser a única fonte de bonificação para o cliente, um novo desconto. Pode ser também, assim, um aditivo, por exemplo, pro bono para ele. Assim, por exemplo, um projeto que eu estou atualmente, ele é de um plano de negócios, uma coisa que não está no escopo, mas que o cliente já comunicou que ele quer, é um plano de cargos e salários. E se por algum acaso ele fizesse uma indicação que virasse venda, a gente poderia fazer esse plano de cargos e salários gratuitamente para ele. Então, tem várias alternativas do que só esse desconto. Mas o que eu entendo por esse desconto, assim, por exemplo, todos os clientes hoje, eles parcelam. E, basicamente, o número de parcelas que ele está pagando normalmente é superior ao número de meses de execução do projeto. Então, quando o CJ sai ali da empresa dele, ele ainda está todo mês pagando ali boleto para a gente. Então, ele está constantemente lembrando, pô, tem que pagar esses caras aí, o projeto que já acabou. Então, eu acho que pode sim nascer um sentimento dele, pô, queria reduzir esse meu gasto aqui, a empresa, a consultoria nem está mais aqui. Se tem esse desconto, eu acho que também é um incentivo para ele, pô, uma parcela que ainda está sendo descontada dele, ele conseguir fazer esse desconto posteriormente, até quando a gente sai. O tempo deu. Boa. Falta um total de 3 minutos, então provavelmente vai dar para responder no máximo aí mais 3 perguntas, ou 2, em 3 minutos e 10. Na verdade, temos 2 e 10 minutos. 2 e 10? 2 e 10 de resposta. Ah, tá. Beleza. Chiquinha. Eduardo? Você. Pular? Então vai lá, Nai. A minha pergunta é sobre aquilo que você estava conversando com a Rachelle, do ICP. Quando eu fui alocada, a minha iniciativa era exatamente aquilo que você explicou para a Rachelle, de fazer ICP setorizado. Só que a UCJ não tem base histórica para a gente construir esse ICP. E aí, eu e a Maria, que estava na iniciativa, a gente construiu
tudo que a gente precisava coletar para poder fazer esse CP. Então, a minha pergunta vai muito disso, tipo, se você pensa em fazer alguma coisa de gestão de conhecimento, porque eu sei que você tem algumas iniciativas de processo interno rodando, e aí a minha é mais dessa área mesmo, se você pensa em alguma coisa. Boa, excelente. Assim, eu acho que o Account Planning traz muito isso da gente, que tem a parte de classificação dos nossos clientes em tiers, que é basicamente a gente conseguir perceber qual o cliente que a gente consegue mais gerar valor para ele, que a gente tem mais chance de ter uma retenção, classificando esses clientes em tiers, e todos os nossos clientes ativos, passados também. Então, acho que isso é uma boa forma da gente conseguir ter essa gestão de identificar, beleza, que lá a gente vai conseguir diretamente, é uma planilha que faz essa classificação, a gente consegue ver o segmento ali e o cliente, por que ele tem mais chance de ser retido, enfim, ele tem tudo isso acumulado. Então, eu acredito que isso seja uma boa forma de a gente começar a ter esse mapeamento, se a gente manter essa coisa do account planning para gestões futuras, assim, vamos passar várias gestões no CJ, que a gente vai ter, tipo, desde 2022, clientes cadastrados nessa planilha, e a gente vai conseguir fazer uma análise bem simples ali, coloca umas tabelas dinâmicas e consegue perceber, não, beleza, desse ramo aqui específico, a maioria desses clientes está no nosso ranking A, que é o maior de todos, assim, dando um exemplo. Então, a gente conseguiria traçar esses EPs de forma mais fácil. Acho que seria, sim, a principal forma, que eu acho que gestão de conhecimento é uma coisa que você comentou, é muito, muito importante dentro do CJ, e falta muito, assim, dentro de pipe, assim, às vezes coisas mais antigas que a gente não consegue ter essa mensuração por conta de falta de base histórica. Então, acho que o ICP é um bom primeiro passo para a classificação dos clientes e a gente identificar padrões entre eles, assim, também. Show. Quanto tempo, Luma? 45 segundos. Dá para responder ainda uma pergunta. Luquinhas, a Duda não vai perguntar mais não, né? Então, vai lá e 45 segundos de resposta, viu, Gabriel? Ok. Ainda bem que os 45 é dele. Coelho, um dos extratos lá do pé da rede é de soluções inovadoras, né? E por aquelas questões de metrificação de alto impacto, a gente sempre tem que fazer essa questão de inovação para conseguir atingir, né? E assim, lá fora estão sendo feitas coisas incríveis. Assim, a McKinsey hoje ela tem um setor chamado Quantum Black que trata exclusivamente de inteligência artificial. A Elo faz consultoria full service que junta assim um time de desenvolvimento, um de analytics, um de business na mesma equipe, fazem o mesmo projeto. Falcone trabalha com SG e com cibersegurança até hoje. E assim, eu acho que a gente fica um pouco para trás nesse sentido. O nosso portfólio, como você falou, é muito amplo, mas só que a gente não usa essas inovações. Eu acho que uma forma interessante de fazer isso seria, por exemplo, a gente colaborar com outras empresas juniores para propor soluções inovadoras. Minha pergunta é, como você acha que a gente pode melhorar nosso portfólio nesse sentido? Boa, ótima pergunta, Luquinhas. Assim, concordo totalmente com você. O principal é o que eu acho que a gente subaproveita as nossas terceirizações. Então, muito daquele um dos meus focos vai ser justamente esse mapeamento de EJs, é para isso. Uma coisa que tem na UFMG que tem demais é a empresa boa de programação e de dados. A gente tem a Pi Júnior, a gente tem a I Júnior, a gente tem a CPE, enfim, muita empresa de programação, de software, de site, de dados que a gente não aproveita. Então, o que a gente pode fazer é implementar, começar, que nem você falou. Eu acho que é uma oportunidade excelente da gente incrementar nossas soluções. Eu não vejo que faz tanto sentido a gente ficar desenvolvendo, tirando, assim, tentando achar pelo em ovo, criar uma nova solução que a gente nunca fez antes. Eu acho que cabe mais a gente incrementar e revisar as soluções que a gente já tem. A gente pode muito fazer isso a partir de dados, a partir da implementação de um site na empresa do cliente, a implementação de algum software, algum dashboard interativo, coisa que a gente não tem o know-how dentro do CJ, mas outras EJs têm isso, e a gente consegue aproveitar 100%. Boa. Pessoal, então é isso. Encerramos então a sabatina de diretoria de projetos do Gabriel. Votação amanhã, não esqueçam de votar, lembre seus coleguinhas. É de suma importância para não dar problema, que nem foi a outra votação. Sexta-feira, eleição, vai ter uma videochamada para isso e tudo mais. Alto impacto ali, ó. Prêmio de alto impacto. Boa. E é isso. Mas você não pode ficar aqui não, né, Gabs? Você tem reunião agora, né? Eu tenho daqui a 15 minutos. Não, vai lá e tal. E depois a gente conversa mais tarde. Tá bom. Abraço. Obrigado, Falou. gente. Um beijo. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tá, gente. Boa tarde. Até mais.
Tchau, tchau, boa tarde. Acabou a reunião? Não estou entendendo. Acabou? É para ir embora? Isso, let's go. Tchau, gente. Mas também pode ficar aqui conversando, se quiser. Você acha que eu não vou ficar, Luquinhas? Ô, Lucas, você não trabalha não, filho? Ô, Samuel, vamos fazer o pingado logo, filho. Na moral. Ai, ai. Ah, não, tava até esquecendo disso. Uai, então vamos esquecer, eu vou na academia. É só uma boa, hein? Marquinhos, só falar, esqueceu, ele tá doido pra pular a reunião. Vai ter uns negócios mó legais. Esqueci de parar de gravar.